nós vamos agora falar sobre as informações com Maurício Bellinello, falar exatamente sobre o que acontece com o mercado, a proteção e principalmente alguns contratos novos que estão sendo lançados na B3. Antes de mais nada, vamos lá, vamos ao Maurício Bellinello com a informação da tarde. Vamos lá. Bom, no mercado de commodities, a própria B3 anunciou divulgação feita, inclusive, uma divulgação oficial, a partir do dia 29 de novembro. Sobre esse assunto, vamos conversar com o Maurício Bellinello, saber exatamente se isso vai ajudar na negociação, vai ter mais transparência para esse mercado, é algo positivo aqui para o produtor brasileiro. Antes de mais nada, boa tarde para você, Maurício. Fala, Sérgio. Boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Sérgio, é uma pergunta ainda cedo demais para responder, né? Como a atitude da B3 é algo extremamente louvável, ainda que ligeiramente atrasado, né? Um contrato com base Santos, né? Porque é bom lembrar, o contrato ZS, que é o contrato negociado em Chicago, ele é base New Orleans, né? O porto de New Orleans, bases de New Orleans, o prêmio de New Orleans, ele é cotado em bushels, né? Não em sacas. Então, é uma forma completamente diferente de negociação. Então, às vezes, um produtor brasileiro que queria fazer uma defesa, ou mesmo alguma forma de estratégia no mercado mais agressiva, tem algumas limitações, né? A existência de um contrato, como é esse contrato que é novo, que é base Santos, portanto, ele está falando de um prêmio Porto Paranaguá, às vezes, aqui, ou seja, é muito mais alinhado com a realidade brasileira do que o contrato ZS. Existem alguns poréns nessa situação como um todo, né? A primeira delas, o primeiro porém, é que é um contrato ainda cotado em dólar. Então, ele não é um contrato lastreado em reais ainda, né? Então, e talvez no futuro a gente pense nisso. Portanto, isso não está desvinculando o produtor de fazer uma defesa contra o dólar, né? Contra alta ou queda, a depender do que ele precisa. Outra coisa que é muito importante deixar claro é que ele é um contrato ainda que carece de liquidez. Em última instância, seria mais ou menos o seguinte: você é um grande produtor de gado e não tem para quem vender o seu boi. Então, você fica com ele guardado. No caso da B3, esse é um problema crônico e histórico. Ou seja, está lá o contrato, ele existe, ele é negociado, mas ele não tem liquidez. Você quer um exemplo claríssimo? O Brasil é o maior produtor do mundo de café. O contrato ICF, que é negociado na B3, ele é muito mais importante, teoricamente, por ser um contrato brasileiro em sacas, né, do que o contrato KC, que é o contrato negociado em Nova York, ele é preço referencial Colômbia. É usado o preço da Colômbia. Para você ter uma ideia, o Brasil é o maior produtor disparado do mundo. Porém, o contrato ICF da B3 tem uma liquidez pífia. Basicamente não vinga, né? Ou seja, o que falta realmente de informação ainda, e isso só o tempo vai nos trazer primeiro. E mais importante de todos, liquidez. Se o produtor de soja quiser fazer as estratégias do mercado, tem quem esteja do outro lado, né, para negociar com ele. E por último, o ponto mais importante para mim, que é a famosa liquidez em opções, porque o contrato de milho, café, boi gordo na B3 está lá. Tenta negociar opções para ver se você consegue, né? Ou seja, eu não discuto, é uma grande novidade, é uma boa novidade, mas a distância entre ser uma boa novidade e uma novidade que pega, ou seja, que realmente se transformou em algo efetivo, tem uma distância longa ainda. É exatamente aquela questão, não digo credibilidade, mas as operações hoje, para quem faz a operação de hedge, são centradas na Bolsa de Chicago. Fazer essa mudança, né, de mentalidade ou de hábito e até mesmo entender como vai funcionar esse contrato é uma outra situação. Que não é também do dia para a noite que vai acontecer, não? Não vai. Esse é o ponto. É uma coisa que muita gente... Pra você ter uma ideia, Sérgio, a Bolsa de Chicago, né, a CME, ela lançou um contrato base Santos há um ano e pouco atrás. Já existe um contrato de soja base Santos negociado em Chicago. Não tem no Brasil. Ou seja, o ponto que eu digo é isso. Primeiro, um atraso histórico da B3 de perceber essas coisas. O Brasil é o maior produtor do mundo de soja e não tem um contrato em reais.
tem que ser em reais, desculpa, o contrato é brasileiro, né? O maior produtor não tem, mas tá tudo bem. Tudo precisa de tempo, mas é o que eu falei, eu estou com 19 anos nesse mercado, faço 20 no ano que vem, e meu histórico, a minha experiência diz que quando o tema é B3, BMF, Bovespa, nos antigos nomes, o tempo será o melhor remédio. Ou seja, eu ainda aguardo para saber se isso vinga de fato. Maurício, eu sei que o teu tempo está curto hoje, tua participação é breve. Nós acompanhamos agora no mercado do boi gordo, o fevereiro já acompanhando, mostrando, apontando uma arroba a R$330. Você opera nesse mercado também, tem informações do mercado do boi gordo? Se não tiver, não tem problema, eu posso até passar o milho, até mesmo outras informações contigo. O que eu quero dizer é o seguinte, o mercado do boi gordo é em reais. Né? Aquilo que você vinha falando, que Exato. Algumas operações carecem de liquidez. Esse mercado do boi gordo também carece de liquidez. Né? Isso vai mudar, a concepção começa a mudar, praticamente as operações começam a tomar um novo rumo a partir de agora. Vai ter uma exigência para que isso aconteça e tenha uma operação mais adequada na proteção aí das operações com o mercado do boi gordo, por exemplo, ou não? Eles já existem, né, Sérgio? Você que é um especialista na área, sabe disso melhor do que eu. O contrato de boi gordo na B3 mesmo, na BMF, né, foi muito grande no passado, ele era de entrega física, né? Você tinha entrega dos bois e aí, curiosamente, né, por umas malandragens tipicamente brasileiras, os caras, na hora que eles iam fazer a entrega do boi gordo, eles enchiam o boi de sal para o boi engordar. E depois o cara que recebia o boi emagrecia. E aí trocaram a ideia. Olha como são as coisas no Brasil, né? Então, o preço do boi gordo, ainda acho que esse preço é um preço adequado, faixa de 320. O boi gordo está subindo no mundo inteiro. O contrato LE, que é o Live Cattle, lá nos Estados Unidos, também está em franca alta, né? No mundo inteiro, então esse é um movimento global. Mas é o que eu falei. O exemplo do boi gordo é um exemplo que me deixa muito preocupado. Que era um contrato gigante no Brasil, muito negociado em reais, contagem em arrobas, não em tonelada, não em libra, nada disso, e que ao longo do tempo, por motivos que você bem entende também com relação à concentração do mercado brasileiro, desvingou, ou seja, vingou e deixou de vingar, né? Então, essa é uma preocupação que me é um pouco recorrente quando o assunto é Brasil, mas é o que eu falei, depende muito de uma postura centralizadora e estimuladora da B3 como monopólio de negociações centralizadas via mercado de bolsa de valores, né? E esse é o grande, não medo, mas é o grande retrospecto que me faz um pouco de falta, ver uma postura realmente importante, não reativa, proativa, no sentido de estimular esse mercado por conta da B3, Sérgio. Para finalizar, realmente, petróleo continua em queda, preocupações com o Covid, o combustível não baixou o preço ainda aqui, Maurício. Rapaz, estamos aqui esperando, né? Eu estou aqui na vontade para você ter uma ideia com relação aos preços de agora, Sérgio. O preço da gasolina nas bombas, na refinaria tinha que cair 7,5%, né, em relação ao último aumento. Por enquanto, estamos ali, né, aguardando novidades. Vai que alguém esqueceu, mas o petróleo como um todo, ele não tem grande chance de queda de verdade, enquanto os árabes não aumentarem a sua produção, né? Para você ter uma ideia, a produção da OPEP+, que é a produção dos países árabes mais a Rússia, ela ainda está cerca de 10% abaixo, o volume de barris por dia, em relação ao pré-Covid. Então, o consumo já voltou basicamente aos níveis anteriores e a produção não aumenta. Nos Estados Unidos, a mesma história, eles estão mais ou menos uns 15%. Para quem não sabe, os Estados Unidos hoje têm condição de ser o maior produtor do mundo de petróleo. Antes do Covid, ele era maior que a Arábia Saudita, né? Também não voltou aos níveis pré-Covid. Então, nesse momento, é uma questão de falta de oferta. Estados Unidos e árabes estão pressionando os preços para cima, por mais que o discurso do Biden seja no sentido inverso. Tá certo. Maurício, um prazer falar contigo. Boa tarde para você, até a próxima. Eu que agradeço, Sérgio. Um grande abraço a todos, tenham todos uma ótima tarde. Obrigado.